Boa noite. E aí? Vamos aí aguardando, o pessoal chegando. Enquanto a gente vai aguardando o pessoal chegar, vamos rezando, né, entregando este momento, esta noite, né, para que tudo concorra conforme a permissão de Deus, conforme a ação do Espírito Santo, pela intercessão de Nossa Senhora. Permite que vos louve, Virgem Santíssima. Dai-me força contra os vossos inimigos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Bem-aventurada sois vós, Virgem Maria, que levastes em vosso seio o Senhor, Criador do mundo. Destes a luz a quem vos formou e permaneceis virgem eternamente. Alegrai-vos, Virgem Maria, alegrai-vos 1000 vezes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa e Imaculada Virgindade, não sei com que louvores vos posso exaltar. Pois aquele que os céus não puderem conter, vós o levastes em vossas entranhas. Alegrai-vos, Virgem Maria, alegrai-vos 1000 vezes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Sois toda formosa, Virgem Maria, e em vós não há pecado original. Alegrai-vos, Virgem Maria, alegrai-vos 1000 vezes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. As vossas qualidades, Virgem Maria, são mais numerosas que as estrelas do céu. Alegrai-vos, Virgem Maria, alegrai-vos 1000 vezes. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória a vós, Imperatriz do céu, conduze-nos convosco ao gozo do paraíso. Alegrai-vos, Virgem Maria, alegrai-vos 1000 vezes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite.
Sejam bem-vindos todos que estão aqui. Silvani já chegou. Esperar a Silvani pedir para participar, para a gente já dar início, né, à nossa live. Hoje, contando com a presença aí de Silvani, eu dando as caras, né? Eu fico mais pelos bastidores na organização, mas vamos aí, né, nessa nova... Vamos aqui... Pronto, esperar a Silvani agora. Deixa eu ver. Vamos aí. Boa noite, minha irmã. Boa noite. E aí, como é que você tá? Tá cortando. Estamos bem. Não sei se tá para você, tá legal. Tá cortando um pouco. Tô te ouvindo bem. Pronto. Tá cortando? Tá, agora melhorou. E aí, como é que você tá? Logo dá uma checada. Tudo em paz. Liberada. Ui, como é que eu fiz aqui? Oh, vai me... Todo mundo dorme cedo hoje. Todo mundo... Os homens nos liberaram, né? Os pequenos grandes homens. Hoje, os anjos, né, ajudaram nessa organização toda hoje aqui. Se o Senhor que quis, né? Então vamos. Verdade. Então vamos lá. A gente está começando agora, né, com esse novo, vamos dizer assim, com esse novo projeto, essa nova proposta. De uma vez por mês, né, a gente está tendo esse bate-papo, essa conversa mesmo, né, com algumas mães, mais direcionadas assim, mais para as mães mesmo, né? Na verdade, para a família, né? Porque quando a família é bem direcionada, né, por uma mãe bem instruída, tudo vai, né, se organizando. E eu estava pensando, né, conversando com o Júnior, que muitas vezes, né, quando fala na questão da educação, se fala sempre da questão de sugestões de livros, né, de comportamento, de sono, mas quando se fala na questão da nutrição, na questão alimentar, né, pouco se é meditado, um pouco se é falado, pouco se é conversado sobre isso, e a gente sabe que é de extrema importância para até mesmo a questão comportamental dos nossos filhos, né, muitas vezes... né, até vezes é associada essa questão até mesmo de alguns transtornos, de algumas, né, algumas questões de comportamento mesmo, e na verdade é só uma boa alimentação, né? Então, assim, por isso que, né, a gente pensando, eu digo, vou começar logo pela nutrição, e nada melhor do que chamar você, começar, né? Silvani já vai se apresentar, né? Silvani já vai se apresentar, ela vai falar, né? Então, nada melhor do que ela mesma se apresentar. E aí a gente vai, né, no decorrer da live, conversando um pouquinho sobre esse assunto. Vamos bater um papo. E agora, Silvani, você pode se apresentar. Olá, pessoal, boa noite. Então, me chamo Silvani, como Michele bem me apresentou. Silvani Oliveira, né, mãe e nutricionista, mãe de 3, mãe do Juan, de 16 anos, mãe do Miguel, de 9, e mãe do Gabriel, né? Do recém-chegado, de 4 meses. E como nutricionista, sou formada há quase 3 anos, ativa, né? Vinculada ao Conselho Regional de Nutrição do Estado da Bahia, Sergipe, então aqui da região. Um salve para todos os nutricionistas. Vejo o Jadson aqui já também. Com o CRN ativo, né? Então, o 14.555, ainda no provisório. Então, como o Michele falou, a gente vai bater um papo, né? Uma coisa bem tranquila, nada muito informal, né? Que atinge a todos, mas para a gente fazer um bate-papo mesmo sobre esse tema tão interessante, tão importante, né? Nutrição e educação, né? Michele, não me lembro de você ter se apresentado. Por gentileza, faça a sua apresentação. Assim, né? Eu sou o Júnior, que geralmente faz as lives, né? Eu fico mais nos bastidores, mas eu me chamo Michele,
eu sou professora, né? Sou casada com José Carlos, que a maioria de vocês já conhecem, né? Sou mãe de... Tenho 2 no céu e 3 aqui comigo, né? De Davi José com 8, Maria Tereza com 2 e Bento de 3 meses, fez 3 meses ontem. E a gente está aí nessa proposta, né? Nessa nova empreitada aí. E vamos ver. Vamos ver Então, vamos ver o percurso aí, como é que vai ser. Então, vamos lá. Tá bem respaldado, né? Eu na nutrição e você na educação. Então, assim, a gente conversando, né? Eu conversando com o Júnior, a gente tentando organizar, a gente pensando nessa questão da nutrição, e a gente via a importância de relacionar a questão da alimentação com a fé, né? Com a nossa fé, mas também com a questão educacional, né? Tanto que no texto que a gente fez, a gente colocou fé, educação e nutrição, né? Esse percurso. Porque se a gente pegar, né? Quando a nossa alma está desordenada, né? O percurso todo também vai ficar desordenado. E a nossa alimentação passa por esse processo, né? Então, assim, meditar sobre esse tema, meditar sobre essa questão da nutrição, né, que é até um dos livros do livro do Padre Paulo Ricardo, né, Um Olhar que Cura, esse livro aqui, ele fala justamente sobre isso, né, a questão que hoje em dia a gente não fala mais da gula, né, não se pensa mais na gula, na gastromagia, né, nesse pecado. Então, assim, a educação, ela também, no que a gente pensa na virtude, né, quando a gente cresce em virtude, passa também pelo esse processo nutricional, da boa alimentação. E agora, Silvani, com você. Então, já fazendo gancho de Michele, né, que realmente, de forma técnica falando, mas também espiritual, né, a educação, então, com o olhar voltado para a nutrição, a gente precisa atingir a homeostase, né? Que é justamente esse equilíbrio, a saúde, né? O indivíduo com toda a sua saúde em plenitude. E aí a gente vai falar hoje sobre essa plenitude tanto no corpo quanto na alma, né? A educação que perpassa todos esses campos. A nutrição, né? Então eu vou apresentar a minha profissão, por amor mesmo, que é a ciência que estuda os alimentos, né? Os nutrientes, que justamente cuida da prevenção, se houver já instalada uma patologia, uma doença, né? A nutrição, o alimento que é dom de Deus, ele é benéfico e utilizado sem o discernimento, sem sua devida sabedoria, ele pode ser um veneno, né? E eu, como nutricionista, profissional da área de saúde, que desenvolvo essa função de estudar, orientar, né? Ter essa vigilância com a alimentação e a nutrição. Eu tenho muitas referências em PDF, né, mas eu fiz questão em homenagear a educação e trazer esse livro, né? A Educação da Vontade, que é do Jules Payot. E aí ele tem uma frase muito forte e muito atual para nós, né? A educação faz uma doce violência para nos conduzir aonde decidimos ir e para onde nossa preguiça antes recusava-se a ir, né? Então, a educação da vontade. Então, a insistência, a repetição, né, a continuidade, isso gera educação, né? Então, essa educação, esse aprendizado, essa repetição facilita o aprendizado para a gente adquirir valores, habilidades. E voltando para a nutrição, a gente vai fazer uma educação de boas escolhas, que a gente pode, né, assim, de forma técnica, mas muito cotidiana, falando nutricionalmente, elaborar cardápios, mas nada mais, nada menos da gente programar o que vamos comer durante a semana, durante a quinzena ou durante o mês, né? E isso também pode parecer muito singelo, né? E hoje talvez seja uma dificuldade. O ser humano hoje busca dificultar para validar. Isso. Né? Então, as coisas do Senhor são muito simples, né? Então, o Senhor se deixa conhecer. Então, se a alimentação é um dom de Deus, é tudo muito simples.
E às vezes a gente não dá valor ao alimento, ou usa de forma equivocada e gera prejuízos, né? Isso. Então, quando a gente educa o pensamento, a ideia do que vai comer, como vai comer, a gente já se organiza o que vai comprar, né? Então, é uma cadeia benéfica aí que a gente colhe a partir da educação nos mínimos detalhes. Isso. E uma da coisa assim que fala, que passa justamente, né, por essa questão da ordenação, né, de ordenar, né? Padre Paulo Ricardo fala muito sobre isso, a questão da ordenação, que não é que comer, né, de a gente comer, de se saciar, é considerado pecado, já é a gula, não é. Mas é você comer e agradecer aquele que gerou esse alimento, né? Agradecer, né, a Deus, né? Eu até anotei aqui, deixa eu ver se eu anoto. O comportamento saudável diante da comida é comer em ação de graças, né? Que ele fala no livro. É comer em ação de graças. Então, assim, você conhecer o alimento, você saber a importância desse alimento para nós enquanto mães, né? E também apresentar isso aos nossos filhos. Como você falava da questão da repetição, né? Da introdução alimentar, né? Daqui a pouco a gente vai estar entrando nesse processo aí de introdução alimentar com Gabriel, com Ben. E aos poucos ir apresentando esses bons alimentos, né? E sempre voltado a apresentar de uma forma que seja agradável, né? Porque muitas vezes a gente apresenta, né, aos nossos pequenos, né, na questão da introdução alimentar, até mesmo os maiores, né, tem dificuldade em certos alimentos, em certas texturas, mas a gente fala assim, não gostou, não quer, ele não, mas a questão da repetição, de você ir apresentando e com cuidado de se apresentar, né, você vai dar, você mesmo faz aquela careta, aquele alimento é ruim, não, mas assim, é um bom alimento, vai ser bom para a vida dele, vai ser bom para a saúde dele, então você vai introduzindo, até um colega veio aqui em casa uma vez e viu os meninos tomando suco de genipapo, aí fez, eles tomam suco de genipapo, eu digo, aqui não tem querer não, a gente vai dando, até que um dia eles gostam, e aí vai. Água mole e pedra dura. Repetição, não vai gostar uma vez, no outro dia você tenta de novo, e depois você tenta de novo, você vai apresentando. O suco que tem é esse, você vai tomar? Né? Eu digo, é o que eu falo pra Tereza, a Tereza, não, mamãe não quer não, eu digo, o que tem é esse, você vai tomar, e quando pensa que não, ela tá tomando. Então, assim, isso é a questão da repetição de como você apresenta, né? Então, aí, a questão né, desse agradecimento, de realmente voltar o nosso coração, né, ao Deus, né, que até o Padre Paulo Ricardo fala isso no livro, né, que é importante, o mal não é você sentir saciado, mas é você voltar o seu coração de saciedade àquele que proporcionou o momento, que é o nosso Deus, né? Exatamente. Quando você falava da questão da repetição, né, a gente tem um prejuízo muito grande na nutrição hoje, né, principalmente no Brasil, com a americanização da alimentação, a desvalorização dos alimentos regionais, os ritmos que nós temos, inclusive por conta disso também, né, a introdução alimentar logo após, né, o 6º mês da amamentação exclusiva, ela é muito prejudicada por conta dos pais, que já mantém essa cultura, né, do cardápio reduzido, da oferta reduzida. Bom, eu sou mãe, não gosto do aipim, eu não vou ofertar meu filho, eu nem vou comprar. Né? Porque se eu então, a gente já... vou levar meu filho a se alimentar bem, né? Então, Exatamente. Então, a gente perpassa por essa dinâmica da familiar mesmo, né? Então, às vezes quantas vezes a gente ouve, né? Ou na área da nutrição, na psicologia, na própria educação, eu melhorei muito depois do meu filho, porque a gente precisa se reordenar. Poxa, eu não vou comer pizza todos os dias, porque meu filho vai ver que eu estou comendo pizza. Né? Então, o amor passa pelo sacrifício. Né? E o amor sempre gera benefício, porque eu vou deixar de comer a pizza todo dia, eu não estarei perdendo nada. Né? Eu estou melhorando a minha saúde, eu estou aumentando a minha longevidade, então eu posso ver meus filhos crescerem, eu posso ver os netos dos meus netos, e posso, a partir do meu erro, contemplar aquele erro e pedir a graça de melhorar.
não é? Porque a gente, enquanto humano, a gente tem essa dinâmica. Eu errei hoje, eu levanto, e aí também a gente, né, vai passando por tudo, a questão da reeducação alimentar, a questão do terrorismo nutricional, que infelizmente nós vivemos hoje, né? A gente não pode ignorar toda a influência, né, que foi implantada e infelizmente é reafirmada. Que bom que a gente passa por um processo de reeducação cultural sobre a questão da marmita, né, dos minimamente processados, do alimento caseiro, né, do olhar sadio. O que é que eu vou comer? Eu preciso colocar salada, né? E aí, desde sala de aula, ele dizia escudeiro às vezes. Escudeiro é um precursor, né? Ele era latino-americano, ele foi o que deu pontapé inicial, né? Para o estudo da nutrição, né? Então, na nutrição, a gente tem as 4 leis do escudeiro. E aí, Jadson me ajuda, viu, Jadinho? Eu tenho um amigo que está na live. E aí, eu costumava dizer, gente, às vezes o escudeiro se retorce no túmulo ou pula de alegria, né? De forma figurada. Porque uma das leis é justamente a adequação, o equilíbrio, né? Então, a natureza é muito sábia. Isso. Né? Então, quando a gente colore o prato, a gente varia, a gente tem nutrientes, a gente tem a cor, né? O beta-caroteno, por exemplo, na cenoura, na cor amarelada, o tomate também, né? A gente tem os flavonoides nas cascas verdes escuras, a gente tem os alimentos verdes escuros, então o arroz, o feijão, a carne, o ovo, meu Deus. Né? Após o leite materno, o ovo é o melhor alimento que existe. Então, tudo gira em torno de uma melhora, né? Então, enquanto corpo, enquanto alma, uma coisa está interligada, né? Quando você falava do livro de Padre Paulo Ricardo, que eu conheço, já li algumas vezes, inclusive está emprestado, ele fala justamente isso, né? Do excesso, do prazer. Porque, como você falou, né? Se o alimento é um dom, comer é um benefício. Mas, quando a gente não limita a coisa, quando a gente não ordena as nossas coisas, eu estou muito triste, então eu vou comer um pouco. Ou eu não comerei nada, né? Então, a gente precisa reordenar essa forma como a gente vê o alimento, né? Desmarginalizar. Infelizmente, alguns alimentos eles são pobres nutricionalmente. A gente não tem o que discutir, né? Não tem como... a gente evita esses alimentos multiprocessados, né? Mas a gente não usa a palavra proibir, porque realmente já está incutido na nossa sociedade. E é uma forma também na questão do joio e do trigo. A gente precisa saber lidar com os dois. E no momento certo, ele se sobrepor. Né, eu pego muito aqui em casa, porque eu não sei se algumas pessoas aqui sabem, eu vou falar de questão de Davi, né? Que Davi, meu primeiro filho, ele tem paralisia cerebral e junto com a paralisia, ele veio com um combo da hiperatividade. Veio com o combo da hiperatividade. E logo no início, né, a gente teve muita dificuldade com o Davi, até os seus mais ou menos 3, 4 anos, porque literalmente ele não parava. Para quem já conhece Davi, né, de alguns relatos, até mesmo que conhece ele pessoalmente, né, quando ele era menor, ele não sentava nem para comer. Ele não sentava nem para comer, para sentar numa mesa, Davi não sentava. Ele ficava correndo e eu dava comida na boca dele, porque realmente ele não sentava. E faltava para mim essa parte do conhecimento realmente da alimentação, né, da questão dos alimentos, né, que são hiperestimulantes. Por mais que eu soubesse, mas eu achava que não teria tanto efeito. Então, Davi comia chocolate, ele tomava refrigerante, apesar que refrigerante ele não gosta muito dele mesmo. Mas eu dava biscoito recheado, aquelas coisas todas que já tá aí comum para todo mundo. Né? Eu não, como falou, não era uma coisa todos os dias, mas também quando ele queria eu dava. E foi quando ele entrou no karatê, né, no IBKA, no karatê adaptado. E o professor Eric Chaves falou, não dê chocolate. Chocolate aqui é proibido. E eu fiquei sem entender. Aí foi quando ele foi explicar. E aí a partir disso aí também eu fui começar a ler, e digo, poxa, então Davi não come. Né? No início foi difícil. Até quando ele participa das festas, né? Hoje em dia, né? Depois que a gente já controlou mais essa questão da hiperatividade dele, aí as pessoas olham para mim, Davi pode comer? Eu digo, gente, Davi pode comer tudo. Ele não deve. Mas ele pode comer tudo,
né? Então, assim, tudo é permitido. é permitido. Então, assim, ele não deve, mas ele come. Então, assim, hoje, se ele quer comer um chocolate, quando até, eu comentei até com o Silvani, se eu for para uma festa hoje com ele, de aniversário, ele não come chocolate, mas é porque ele já não pede mais, né? Porque ele já entendeu que para ele não pode, né? Então, assim, é a questão que você até falou, né, do início aí da educação da vontade, né? Ele já tá, vamos dizer assim, já condicionado para isso. Ele já sabe que para ele não pode, então ele não pede. Agora também ele vai para os salgados, aí ele vai muito para os salgadinhos que ele gosta, e aí vai, aí já tem que controlar nesse sentido. Mas aí essa questão do proibido, não é proibido, mas não deve, né? E assim também a questão, né, do cuidar, do direcionar, né, direcionar para o que pode, o que é ideal, né, o que eu faço aqui com os meninos aqui. Não, você quer comer? Mas primeiro você quer comer, vai comer a fruta. Você quer comer biscoito? Não tem problema comer biscoito, mas primeiro você vai comer a maçã. Ah, mamãe, não quero a maçã. Não, vai comer a maçã. Se você comer a maçã, você come o biscoito. Né? Então, assim, é mais direcionar mesmo. Automaticamente ele já diminui aquela quantidade, né? Isso. Eu acho que esse equilíbrio, né? Esse educar também, educar o olhar, educar a tolerância, né? Nós, enquanto mães, a gente precisa trabalhar a tolerância em questão disso. E abre um parênteses importantíssimo com o seu relato, Michele, sobre a marginalização e a desvalorização, muitas vezes, da profissão do nutricionista, né? Hoje, nós profissionais da área de saúde, no modo geral, e na nutrição de forma específica, né, de forma atendencionada, nós sofremos com o boom da internet, né? É um relato seu, um relato domiciliar, de que você achava que não havia problema, que não teria tanto prejuízo. E aí, ao entender, ao avaliar, né, a chegar a esse centro, infelizmente, muitas vezes as pessoas, elas fazem suas escolhas nutricionais aleatórias, mas, infelizmente, não é somente por não achar, é por acompanhar páginas, blogs, né, ouvirem relatos de blogueiras que fizeram X e que são, em verdade, são ilusões, né? Antes da pandemia, eu faço, está suspenso, né, então, o trabalho voluntário na paróquia aqui dos Meninos, no Rio Verde de Brotas, onde a gente tem um núcleo médico, né, com nutricionista, que eu atendo, psicólogo, médico e pediatra. Então, a primeira coisa, eu quero emagrecer, eu quero ficar igual a fulano, eu quero fazer isso, eu tenho diabetes, mas eu quero comer tudo, porque eu li isso, eu ouvi aquilo, minha santa, onde foi, quem te disse, né? E aí, a gente precisa ter esse respaldo. É uma das coisas que eu bato muito, principalmente para as crianças e para os idosos. O que é a interação medicamentosa? Qual é a influência do que você come com o que você está tomando como constância ou por um período? E aí, quem é que te fala? Blogueira? Não tem como, né? Então eu posso tomar qualquer remédio, eu posso tomar qualquer chá, por exemplo, já que é natural, né? Então, a gente precisa ter esse respaldo, assim como em qualquer outra área da nossa vida. Porque se nós somos templos do Espírito Santo, a gente precisa ter responsabilidade, não é de forma aleatória. Eu vou beber água, então não faz mal, né? Eu vou beber água. Opa! Se você for um indivíduo sadio, você tem um limite de água para beber, senão você sobrecarrega seu sistema renal. Porém, contudo, todavia, se for um paciente que tem um agravo nefrológico, ele tem um problema de rins, ele tem que ter um controle muito mais rígido, porque um excesso hídrico no paciente renal pode levá-lo à morte. Mas no site, na blogueira, não existe isso, né? Então a gente precisa ter todo esse cuidado. E a gente tem que insistir para dizer, gente, pelo amor de Deus, né? Às vezes eu me calo, né? E aí a questão da educação. Se você quiser, a gente marca. Mas não porque eu vi e aquele, né? A palavra talvez seja marginalizada, mas pegando de forma, né? E o Michele me acompanha, de forma ignorante, né? Sem conhecimento de área, as pessoas tentam convencer o profissional. Não é uma falsa vaidade, né? É, de fato, uma competência que a gente tem. Nós estudamos, a gente se debruça. O profissional, seja lá em que área for, ele nunca deixa de estudar. Ele nunca deixa de se atualizar, né? Então, a gente precisa também educar isso no paciente. E a gente não pode negar, que é uma das coisas até que eu estava conversando com o Júnior esses dias, né? Que a gente não pode negar que realmente você comprar um suco de caixinha, você comprar um biscoito recheado é mais fácil.
né? É mais Sim. fácil você pegar, fazer um suco de fruta. Você pegar o liquidificador, pegar aquela fruta, você cortar. Então é muito mais fácil você abrir uma geladeira, você pegar, dar um suco de caixinha e dar ao seu filho. Então, assim, passa também essa questão do preparo do alimento. Como você prepara Sim. o alimento, como você vê esse um momento de preparar o alimento, né? Nós, como mães, né? Loba, né? A serviço, a entrega, né? De acordar mais cedo, de preparar um suco, A de gravidade. café, Sacrifício. de fazer o feijão, de fazer uma salada, né? De realmente, não aquele momento do jantar, de preparar o jantar, que é muito melhor você pegar um pão e café, né? Mas para a questão nutricional do seu filho, vai ser aquilo ali, vai ser saudável para ele ou não? Eu não esqueço nunca. Como será que ele é adolescente? Eu sou professora em sala de aula e na hora do lanche observando os meninos merendarem, né? Tava lá tudo merendando. Quando eu vejo o menino tira da lancheira dele um Guaramix, eu digo, menino, meu filho, você quer me acabar? O menino levava pro lanche um Guaramix, eu digo, depois do intervalo eu não vou fazer mais nada aqui. Como é que o menino leva? Eu não vou fazer mais nada. Eu digo, tu já não para quieto com Guaramix aqui, minha filha, acabou toda. Mas, assim, e são relatos, né, de coisas que realmente a gente para pensar, né, de você se colocar na entrega do outro, de se colocar na entrega do seu filho, que passa pela educação, né? Essa questão nutricional, né, de cuidar da alimentação dos nossos filhos, de cuidar, né, do preparo dos alimentos dos nossos filhos, passa também por uma questão da educação, porque eles vão ver em nós o exemplo. Se eu cuido da alimentação, da minha alimentação, cuido da alimentação deles, né, eu vou fazer com que futuramente, até no decorrer da sua vida, eles venham ter uma boa alimentação e até mesmo não tenham déficits, né, não venha ter uma diabetes, não venha ter uma hipertensão, não venha ter outras doenças que são decorrentes da questão nutricional, né? Exatamente. O Júnior perguntou aqui, né? Salve Maria, Júnior. A disciplina alimentar é igual a uma organização interior e o inverso é totalmente proporcional, né? Então, eu tenho um equilíbrio, eu tenho um entendimento, né? Eu tenho um olhar diferenciado para aquilo que eu como, porque eu sou templo do Espírito Santo, ou porque eu tenho uma diabetes tipo 1 ou tipo 2, então que difere ela justamente nascer ou não com essa patologia. Então, na diabetes tipo 1, a pessoa já nasce, ela tem um problema específico nas células do pâncreas, ou infelizmente ela adquire, ou por questões medicamentosas, mas a maioria das vezes é por uma falta de alimentação correta. Né? Então, essa disciplina alimentar é sim, né, uma organização do interior, como o Michele falou. Não tem como a gente não concluir que essa mãe que manda na lancheira um Guaramix, ela tem várias desorganizações, né? Ou porque ela adquiriu, ou porque a sociedade, né? Enfim, mas nada é permanente, né? A única coisa que não muda é o amor de Deus, mas a gente pode mudar, né? Porque a educação mostra isso, né? Porque nós não falamos. Né? Nós estamos com as crianças em fase de crescimento, com o bebê, né? Com fases diferentes, então a gente sabe que é repetição. O Bento daqui um dia vai estar falando com o Gabriel no Zap, mandando áudio. Mas como? Porque vão ver nós falarmos, ou aqui na live, ou no telefone, ou na rua, ou dizer fale, né? Incentivar a fala. E para comer não é diferente, né? Então, essa educação passa também por isso, para a gente se reeducar, e a gente termina derramando na família, em especial nos filhos e nas crianças, né? Então, eu não tenho o que fazer. Então, se a pessoa descobre que ela tem uma intolerância à lactose ou uma resistência ao glúten, a primeira pergunta que elas nos fazem, eu vou comer o quê? Porque tudo tem farinha de trigo, em tudo tem leite, então eu vou morrer, vou cortar os pulsos, eu não como mais, vou beber água. E aí você fica, gente, calma, 2 altos. Já ouvi falar em suco, já ouvi falar, sabe? Que eu acho assim que favorece essa questão nutricional é uma rotina. Uma rotina
até mesmo da alimentação. Horário de tomar café, horário de fazer o lanche, horário do almoço, horário do outro lanche, horário do jantar, se come alguma coisa antes de dormir. Porque assim, que essa rotina também perpassa pela rotina da educação, da ordenação, Sim. né? Se a gente se ordena até mesmo para nossas refeições, né? Nos auxilia também para essa rotina do nosso dia a dia. Né? Mas aí a criança pega, come fora de hora, aí depois não quer almoçar, aí a mãe quer que ela coma de qualquer forma, aí depois na hora do lanche come exageradamente, aí na hora do jantar não come e fica essa desordem. Não tem apetite. E aí é que você ouve mais, meu filho não gosta de comer. Isso. Se você já tentou uma reprogramação, né? Então, vamos dormir num horário mais apropriado para aquela idade, a gente vai acordar em tal horário, porque a gente vai almoçar, tá bom, você não quer, né? Eu consigo perceber que talvez no lanche, porque uma coisa também que a gente precisa desmistificar é a individualização da alimentação, né? Por isso que a nutrição, né? Um cardápio, uma orientação alimentar, ela não pode ser generalizada. Eu não posso ir num consultório de qualquer profissional de área de saúde e sair de lá com uma dieta que ele abriu a gaveta ou então que ele abriu o arquivo e imprimiu. Existe a individualização né, do que comer. Então, a gente tem, por exemplo, o Guia Alimentar para a População Brasileira, que justamente é um instrumento de apoio, né, que promove a educação, o incentivo à saúde e à prática da boa alimentação. E aí, quando você falava do Guaramix, né, do bendito Guaramix, a gente também tem o EAN, que é um programa também de educação alimentar e nutricional, e nós temos o PNAE, tudo pelo Ministério da Saúde, né, com boas intenções, mas a gente sabe que existe uma grande resistência. E o PNAE é um Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, aí é algo muito mais sério, muito mais trabalhoso, né, porque é implantado na rede pública, mas com a ideia de tentar melhorar a alimentação, que muitas vezes é a única alimentação sólida, concreta, completa que o aluno vai ter. Né? A gente sabe que às vezes o aluno vai para a escola não para se educar, mas para primeiro se alimentar, né? Porque a gente sabe da realidade do nosso país. E meio à pandemia, então, e agora faz o quê? Não tem aula, está fechado, não tem o auxílio alimentação, e nesse processo todo. Então, a gente precisa, como eu falei da lei do escudeiro, né? A gente precisa, em tudo na vida, né? Ter alegria. Porque ninguém, minha gente, gosta de nada preto e branco. Eu não gosto. Né? No geral, a alegria, né? A cor, né? Traz essa animação para a alma. Né? A gente percebe e essa influência da cor, do alimento. Isso. E essa rotina, né, alimentar, a gente pode até aproveitar, né, para introduzir nos nossos filhos até os momentos de oração, de agradecer por alimento. Que às vezes o dia a dia é tão corrido que a gente não tem, realmente tem dia que não para rezar mesmo, não tem nem como, né, uma coisa ou outra que acontece, tem que fazer isso, e menino chora isso. Então, você preparar aquele momento, aquela rotina de refeição, então você sabe que naquele momento você vai rezar antes da refeição. Então, é o momento de agradecer ao Pai do Céu por aquele alimento. Então, a rotina alimentar, ela não só é importante para a questão nutricional, mas também para a nossa fé, né? E passa das paredes de casa. Porque quando a gente cria essa rotina de agradecer pelo alimento, automaticamente a gente intercede por aqueles que não têm o alimento, não têm esse privilégio. E muitas vezes a gente consegue concretizar a caridade. Porque às vezes a gente, né, a criança, a depender da idade, ou adultos mesmo, né? Nós estamos nos alimentando e percebemos que o colega não tem o alimento, né? Então, ó, eu vou dividir meu biscoito, né? Qual a mãe que nunca ouviu falar de um coleguinha que dividiu o lanche com o outro? Ah, porque ele só tinha um suco, ou porque ele só tinha um biscoito, né? Essa dinâmica da partilha de olhar para o outro. Então, observamos tão pouco tempo como a alimentação, como a educação, como a oração, elas se interligam, né? Porque tudo vem de Deus e é para Deus. Então, se a gente tem essa educação em todas as áreas da nossa vida, a gente consegue melhorar como um todo, né? Como você comentou, a questão da disciplina da alimentação. Então, se eu consigo ter bom sono, né? E a gente volta para a criança,
E aí a gente consegue dormir melhor, a gente consegue inserir essa rotina. Então, a gente consegue também fazer essa educação, né? Isso. Que inicialmente passa pelo prato, mas rompe todas as barreiras, né? Então, eu consigo me relacionar melhor, né? Eu consigo me equilibrar, eu consigo olhar para o outro, não é? Então, eu consigo melhorar a minha saúde, porque eu durmo, porque eu como bem. E aí, né, como a gente tem uma população grande em casa, né, com os filhos, com o marido, então a gente consegue observar a individualidade de cada um, né? O outro gosta mais disso, o outro menos, né? Alguém tem uma alergia alimentar, então tem que ter o cuidado. Então a gente consegue trabalhar, né? A gente consegue enxergar a nutrição muito além do prato, né? Porque a nutrição é o amor de você levantar mais cedo, de você pensar no que você vai preparar, né? De você não dar qualquer coisa para o seu filho comer. Então, vai educando a gente, é a partir do prato, mas ele alcança tantos outros cenários do cotidiano da vida da gente, né? E falando de alimentação infantil, a saúde da criança, a alimentação, ela tem que ter prioridade e responsabilidade de todos, né? Aqueles que os rodeiam. Então, aí entre a rede de apoio, entre os professores, né? O seu olhar, Isso. né? Como assim? O olhar. A professora nota Isso. exatamente, né? E às vezes eu saio, vou sair, vou deixar com a prima, vou deixar com a madrinha, vou deixar com a avó, vou deixar com a tia, vou deixar com o irmão. Ó, o alimento é esse, a programação é essa, né? Então, eu termino também delegando essa responsabilidade, não impondo nenhum peso, mas delegando. E às vezes até a gente contemplando, poxa, olha a alimentação dele, que bonito, né? Olha que bonito o prato dele. Então, às vezes, a gente consegue doutrinar a alimentação do outro a partir daquilo que eu como, né? Eu ainda, como estudante de nutrição, no trabalho, eu todos os dias eu comia no trabalho, então eu levava uma salada, né? E aí uma amiga, Elaine, ela começou, poxa, você leva salada? Não, amanhã eu trago para você. E aí uma semana, eu partilhei a salada com ela, né? Então eu levava a salada para mim e para ela. E aí a gente começou a fazer rodízio. Uma semana eu trago, uma semana você traz. Eu vou botar isso, vou botar aquilo. E aí vai colorindo e vira e mexe, né? Ela manda a foto para mim, ó, hoje eu lembrei de você, olha como a salada tá, né? Então, assim, são coisas que as pessoas levam para a vida. Sim. E o bem se multiplica, porque eu auxiliei ela a fazer a introdução da salada, e com certeza aqueles que estão ao redor dela, não só da criança, né? Mas aquele adulto que passa até comer bem também. E aí a gente percebe também, Michele, que a educação, que o amor são valores que vêm primeiro. Então, o externo, ele é por último. Consequentemente, talvez meu rosto fique um pouco mais infantil, talvez eu consiga entrar numa calça com um número menor, talvez eu entre naquela roupa que faltou. Mas isso sabe, capítulos finais. Porque quando a gente cuida de um paciente, por exemplo, que tem um sobrepeso, e aí já fazendo também um paralelo com a gula, a última coisa que a gente vai observar é quanto ele veste e quanto ele vai vestir. Porque o profissional de nutrição, ele não é emagrecedor. Ele é profissional que promove a saúde, no prato. Então, é uma consequência. Assim como é uma consequência eu implantar uma rotina nutricional, uma rotina do sono, uma rotina de estudo, hoje eu estudo matemática, hoje eu estudo português, consequentemente a nota vai melhorar, consequentemente, né, aquela dificuldade na leitura vai melhorar, mas o boletim para a educação, né, ou é importante, né, a evolução da série, mas não é o primordial. Você precisa aprender. Não, mas eu vou perder. Você vai dar tempo, né? Mas a gente vê que a gente consegue melhorar a vida de todo mundo, né? E aí, ainda, sabe? Não, até, né, falando com o que o Júnior colocou aí, né, que ele até colocou assim, né, que quem é mais saudável, o magrelo ou o malhado, né? Então, a gente já pega essa questão, né, que muitas vezes a gente vê, né, mais a questão da nossa realidade quanto católicos, né? Que às vezes a pessoa se predispõe até mesmo para uma dieta, mas quando se fala em jejum, eu vou ficar sem comer, né? Até tem uma mudando um pouquinho, né, de direção,
que tá em alta até a mesma questão do jejum intermitente, né? Que a gente sabe que o jejum intermitente ainda está em questão de estudos, né? Saber se é para todo mundo, se não é, se é uma coisa assim. Mas quando a gente fala para o jejum da nossa alma, para o nosso crescimento espiritual, eu vou ficar sem comer, né? Então, assim... Não tem como. Eu não quero isso. Jejum da alma, sem comer não, deixar meu feijão, não vou deixar... Deus sabe que eu não posso, porque eu trabalho, porque eu tenho 3 filhos, não dá, Deus sabe. Faça você que você pode, eu não. Mas quando a graça chegar, você divide comigo. É assim, né? Então, a questão, né, já pegando esse paralelo aí da dieta e do jejum, são questões particulares e ainda que pareçam quase as mesmas coisas ou tudo igual, não são, né? Porque a dieta são hábitos alimentares especializados, específicos, né, que sofre toda a influência da cultura, né, da saúde do indivíduo. E o jejum são privações de comida ou a redução de refeições, né, por curtos períodos de tempo, ou períodos um pouco mais prolongados, mas todos eles avaliados, todos eles estudados e programados para cada indivíduo. Então quer dizer que a dieta de quem tem um colesterol alto vai me servir para emagrecer? Não. Né? Mas eu quero fazer o jejum. Então o jejum, então tá bom. Então eu não vou fazer jejum porque eu não posso ficar sem comer. E quem te diz que jejum é uma suspensão de todo o alimento, né? Então, quando a gente jejua, seja ele intermitente, por exemplo, algo bem tranquilo que a gente consegue trazer para a nossa realidade. Se eu tenho que fazer um exame laboratorial, um hemograma ou qualquer outro exame, eu preciso sofrer né, o efeito do jejum. Então, se eu como normal, eu não tenho até mesmo uma rotina, eu tenho que comer até X horas do dia anterior. Não tenho, né? Tem algumas outras restrições sobre bebida alcoólica, sobre atividades físicas, mas eu preciso sofrer o jejum, né? E aí, quando a gente amplia o nosso olhar, por exemplo, para o jejum, diariamente a gente pratica o jejum. Só que a gente não sabe, porque a gente dorme. A não ser aquele que tem insônia permanente, que aí já é um desequilíbrio. Isso. E também é um ponto a ser observado para aquele que tem o sobrepeso. Porque o indivíduo que ele não descansa, que ele não dorme, que ele não recupera-se a partir do sono, o tempo que ele está em vigília, ele está se alimentando. Porque não há quem me diga que dorme todos os dias às 23 horas, mas amanhã vai ficar para assistir um filme que não vai comer uma pipoca. Nem que saiba uma maçã, ele vai comer, porque ele está acordado. Né? Então, com o sono, ele vai quebrar o jejum, mas a gente faz o jejum. Né? Então, tem coisas que já é inerente da gente, só que a gente nem percebe. Então, quer dizer, a gente tem que dar uma estiradinha, né? Por amor a Cristo, por amor à igreja, as almas do purgatório, sei lá. Aqui, viu, o Júnior mostrando a barriga dele aqui. Por isso que eu tô dando risada. Ele tá aqui. Júnior. Agora, uma coisa interessante na pergunta de Júnior, porque eu não consegui visualizar aqui. A questão da gula. Júnior, eu vou te dar uma colher de chá agora. Por quê? As pessoas, infelizmente, associam o sobrepeso à gula. Eis uma grande falácia. Isso. Né? Quem não tem na família um magrinho ordinário, desculpa a palavra, uma menina que come e não engorda, ele é guloso, mas ele não é obeso. Ele é, infelizmente, favorecido pelo metabolismo. Isso. E o que a gente estava falando do jejum, né? Para nós, o momento do jejum é justamente esse auxílio para ordenar a nossa alma, né? Porque é para a gente perceber que nós não somos dependentes do alimento, não é? Mas para o alimento é dom de Deus, mas ele foi feito para nos servir. Perfeito. Isso. Né? Então, assim, o jejum passa mais por esse processo mesmo, né? Mas sabendo que o jejum, né, por exemplo, uma criança não vai fazer jejum, eu não posso colocar minha filha de 2 anos para fazer jejum, né? Então, tudo é direcionado, né, para certo momento, né? Tudo tem o seu momento, tem o seu tempo, né? E a importância do alimento nas fases da vida. Eu não vou pegar um alimento, né? O jejum, por exemplo, eu vou colocar Davi para fazer jejum porque é importante, né? Porque a igreja
né, orienta a questão de jejum, não, mas tem um momento para isso. Eu também não vou pegar bento Sim. e, né, na introdução alimentar já pegar um alimento que não está amassadinho, não. Toda a questão alimentar passa por esse processo, né, pelas fases da vida, né? Toda a fase. Isso. Agora, Gabriel e Bento tá o quê? Só leite materno, né? Só até o meio. Depois você vai introduzindo, isso aí é a questão, né, de realmente de ordenação, né? Vai passo por esse processo, né? E a questão também de todo o cenário, né? Como você falava da introdução alimentar, né? A forma de se introduzir, né? Começando pelo alimento mais... a textura, né? Então, mais pastosa. E aí, depois que ele tem uma maturidade na deglutição, então a gente vai dar o alimento, né, um pouco menos amassado, para a questão da textura do alimento, né? Mas Mas a partir do 6º mês, né, a gente faz essa introdução dos alimentos, né? Mas não é qualquer alimento. E aí eu queria deixar também um ponto importante, né? Sobre a questão da alimentação saudável, da alimentação natural, mas também essa ordenação. Por exemplo, no nosso caso, né? Com crianças ainda em fase de amamentação ou as mães com crianças menores de 2 anos. Então quer dizer que eu tenho que dar tudo que é natural, né? Um alimento mais saudável possível, né? Eu costumo dizer, a gente precisa reaprender a descascar mais e desembalar menos, né? Então isso também a gente termina ordenando. Então eu deixo de abrir mais o pacote do biscoitinho e descasco a banana, então tá bem melhor, né? A gente pode começar dessa forma. Mas uma questão interessante sobre o mel, por exemplo, né? E aí eu já puxo a sardinha para a nossa área. O mel, ele é um alimento natural. Porém, ele, para as crianças menores de 2 anos, não é recomendável. Como assim? Mas é mel, vem da abelha, tá tranquilo, né? Mas o mel, por si só, ele pode ser um ambiente favorável a uma bactéria que transmite o botulismo, que é uma infecção intestinal. Porém, a imaturidade, a incompetência do bebê, da criança abaixo de 2 anos, ela pode obter essa infecção através do mel e ela pode vir a óbito. Então, a gente também precisa desse respaldo nutricional. Por quê? Mas todo mundo diz que o que é natural é bom. O mel é natural, mas para a criança abaixo de 2 anos não vai funcionar, porque você corre um grande risco de matar seu bebê, porque ele pode ter uma fraqueza drástica muscular, né? Ele pode ter febre, uma infecção intestinal severa, e ele não tem essa resistência. Então, a gente precisa também, né? Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Então, é proibido? Não. A gente aguarda a criança, né? Fazer os 2 anos para poder fazer essa introdução. E aí, falando das fases da vida, né? Então, até o 6º mês, o alimento materno é o melhor remédio. A partir do 6º mês, a gente começa a introduzir a alimentação fazendo essa sã distribuição dos macros, dos micronutrientes, né? Mas não sei fazer isso não. É muito tranquilo, né? A cor, né? Então eu vou introduzir hoje um alimento verde, um alimento com outra cor. Então a gente vai fazendo essa introdução até a criança fazer essa introdução, ter essa educação de comer de tudo um pouco, né? E outra coisa também tudo é permitido, mas nem tudo convém. Eu posso comer de tudo, mas eu não preciso comer tudo, né? Então eu não preciso comer um pepino inteiro. Eu gosto de pepino, mas comer o pepino inteiro. Posso comer algumas rodelas de pepino, porque aí me dá espaço para comer o bendito do tomate na salada e, quem sabe, no dia que o senhor permitir, a gente comer um bifinho ou um frango, né? Mas aí a gente já faz todo esse equilíbrio. E por exemplo, né? Michelle ainda não chegou nessa fase, mas aqui a gente já tem um adolescente, né? Quem não conhece a fome de adolescente? Né? Adolescente é uma benção. Adolescência é praticar a mesma caridade, é praticar a paciência, né? É recontar, porque eu te dei 2 pães, daqui a pouco já tem 3 no seu prato, como assim? Então, a gente precisa também ter esse equilíbrio. Não, mas você não come, agora come, ele comia um pão, agora ele come 2. Aí, não, mas ele come muito pão, tem que deixar
comer 4 pães. Mas será que a gente não pode, para esse adolescente, por exemplo, que come, né, que já é mesmo, porque ele tem que ter um aporte nutricional, calórico maior, porque ele está em fase de desenvolvimento, a gente não pode introduzir o pão, uma proteína que dá saciedade? Ah, não sabia. Pois é. Aí, nosso amigo ovo, né? Um queijo não tão gorduroso, não tão colorido, né? Aí a cor para o queijo não cabe bem. O queijo, quanto mais branco, mais saudável. Aí cabe o preto e branco. Mas são detalhes que são importantes. E às vezes a gente ouve do paciente, ah, mas eu não sabia. Aí a gente vai... E aproveitar esse momento, né, no caso que você colocou aí, e já levá-lo à ordenação de tudo tem seu tempo, esse momento. Não, você quer comer tudo agora, você quer comer 6 pães. Não, mas esses 8 pães para você fazer bem, né? Então, levar nesse momento essa reflexão, até mesmo de introduzir outros assuntos mesmo, né? De pensar naquilo que não me faz bem, né? E ampliar este horizonte, né, da refeição. Exatamente. E aí, na questão que é a fase, eu acho que é a mais difícil, né? Na questão da... Difícil a partir de onde viemos, né? Na questão da educação alimentar. Se a gente teve uma boa referência, uma boa introdução alimentar, isso vai se refletir na vida adulta. Mas, fazendo um paralelo com o que a gente vive hoje, né? O adulto, quando esse adolescente come muito, ele atinge os 18 anos, que ele vai para o mercado de trabalho, que ele vai para a faculdade, que ele vai para o cursinho, a primeira coisa que é afetada na vida dele é a comida. Porque ele vai se organizar, ele dormiu tarde, porque foi estudar, porque aí ele acordou cedo, não tomou café, não deu tempo de tomar café porque acordou muito cedo, e aí esqueceu o lanche, aí não almoçou, comeu um sanduíche, aí vai se adaptando, aí vai tendo N problemas, e quando ele chegar na fase que deveria ser a sua melhor fase, né, que é a terceira idade, ele está cheio de comorbidade, ele está cheio de patologias provenientes da própria alimentação. Né? Então, que bom que nós estamos voltando às nossas origens, né? De colocar mais cor no prato, de diversificar o que a gente come, mas infelizmente hoje o idoso, ele reflete muito bem essa vida adulta desordenada, né? Seja num problema que cresce tanto, gastrointestinal, né? O refluxo, as úlceras, né? Os problemas gastrointestinais ou problemas de hipertensão por conta de excesso desse sal, dos multiprocessados, porque teve uma vida corrida. Então, em qualquer fase da vida, essa educação do comer, ela precisa ser ajustada. Infelizmente, a gente... em muitos casos a gente não consegue reverter, mas a gente consegue equilibrar, a gente consegue retardar, né? Então, como você falava da hiperatividade, né? A gente tem também essa hiperatividade no adulto, né? Porque ele não conseguiu ter essa orientação nutricional, então aquilo se instalou, aquilo, sabe, afetou de verdade a alma dele, né? E aí tem que fazer um desmame. A questão muito clássica é o café. Né? Quem não tem alguém em casa que sofre de abstinência, mas ele talvez nem perceba, quando ele não toma um cafezinho. Meu esposo, tá quebrando pra ele. Eu não sei se é uma revelação que na próxima quaresma teremos que fazer aí um oferecimento do café. O café dele é café, açúcar e leite. Eu digo, meu filho, pelo amor de Deus. E aí, como é que faz esse jejum? Né? E vinha, chegou. E vinha, por exemplo, no café. Tem que fazer do desmame. meu pai. Desculpa, eu não te ouvi. Não, por exemplo, também esse bate-papo, né, do meu pai. Meu pai é diabético, né? E desculpa, mais ou menos uns 10 anos. Mas é aquele diabético que não faz dieta. Ele acha que remédio vai solucionar. Eu queria dizer que ele é uma exceção. Aí o pai, não é assim, pai. Mas, enfim, não mudou. É aquela questão.
Ele aprendeu assim, que tem que comer dessa forma, esses alimentos, não muda. Mais de 10 anos, Instalada a síndrome de Gabriela. nunca mudou. E assim, aí ele fala assim, né, que mas minha diabetes não é alta não, ela não passa de 180. Eu digo, ela não passa de 180, ela não tá alta não, ela tá... Ai, meu Deus. Não muda, não muda. Não tô sentindo nada, tá bem, tá ótimo, não tem nada formigando, tá tudo tranquilo, né? E essa, pegando o paralelo de seu pai, o exemplo de seu pai, como reordenar, né? Reeducar nutricionalmente é complicado, né? Isso. Eu tenho alguns pacientes da paróquia idosos, e aí eu digo, olha, fale aí, agora só sou eu e você. Aqui vai ficar só entre a gente. Aqui não é conversa para duas pessoas, Deus e o mundo. Só somos nós mesmos, só somos nós duas. E aí elas vão falando, né? Mas aí eu vou por um outro lado, né? O olhar do prejuízo. E aí a senhora acha que está bem hoje? Será que daqui a 6 meses, por exemplo, para um diabético, se a senhora tiver qualquer intercorrência de, sei lá, uma unha encravada, a senhora já imaginou que uma unha encravada pode causar menos um dedo? Né? E aí algumas pessoas dizem que terrorismo não é, isso é uma realidade. Infelizmente, esse idoso ele não foi educado, ele não foi preparado para aquela enfermidade, mas se eu, como profissional da área de saúde, como nutricionista, não orientá-lo, vai ser muito pior. Ele pode até ter informação e não exercer. Aí, né, a questão do livre-arbítrio. Mas ele precisa saber, né, que se ele comer aquele docinho escondido, ele vai comer escondido, mas o prejuízo vai aparecer. Seja na glicemia, né, seja numa ferida que não cicatriza, seja, infelizmente, num grau do óculos que aumenta. Às vezes, o diabético ele nem tem essa noção de que o açúcar corrói a visão dele, as córneas, que ele usa óculos. Então ele precisa saber. Não consegue fazer esse paralelo. Ah, não, o grau do meu óculos aumentou. Ah, é porque eu tô assistindo muita TV no escuro. Não é não. Provavelmente é o açúcar do seu café. Então, assim, Silvani, a gente já passou das 10. Não sei se o Instagram vai derrubar a nossa mais de 1 hora de live. E assim, eu já estou caminhando para encerrar, né? A gente não pode esquecer que hoje é o último dia do mês de setembro. Mês dedicado à palavra. Dia de São Jerônimo. E nada mais do que a gente falar desse alimento que alimenta a nossa alma, que é a palavra de Deus, né? E eu vou fazer uma pergunta que foi até uma pergunta que fizeram aqui no privado aqui. Como nutricionista observa, a partir da catolicidade, o tomai e comei na Eucaristia? Olha, muito boa a pergunta. Então, o tomar e comer, né? Na palavra, me fale agora a passagem, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, não é? Então, o homem bem nutrido, seja do alimento, mas principalmente da palavra de Deus, ele é um ser bem nutrido, porque senão não teria a coerência do jejum, né? A gente muitas vezes precisa sim, porque só de pão não vive o homem, não de forma irresponsável, não de forma aleatória, né? Sem um aporte hídrico, né? Beber água, sem comer alguma coisa, algum chá, enfim. Mas o católico, ele precisa também, né, se dirigir a esse banquete, né? Porque enquanto nutricionista eu faço orientações, eu coordeno, né? Posso coordenar a cozinha, um restaurante, porém, antes de ser nutricionista, eu preciso me fartar no banquete do Cordeiro, não é? Então, enquanto católica, eu não posso deixar de me programar, de educar a minha vontade de estar na presença do Senhor, né? Porque muitas vezes, e a igreja de forma muito sábia nos pede também um jejum antes da Santa Missa. Justamente para a gente não esquecer que só de pão não vive o homem. E pode ir tranquilo, você não vai repousar no Espírito, nem vai desmaiar na igreja, porque você
comer 1 hora antes de ir para a Santa Missa. Porque a igreja nos ajuda a ordenar, né? Então, esse banquete, né? E aí a gente já trabalha a questão da compulsão alimentar, do prazer em excesso, de ordenar primeiro Deus. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, o resto será acrescentado, né? E a gente vê isso na multiplicação dos pães, a gente vê isso nas bodas de Caná, a gente consegue reconhecer o Senhor a partir do pão, como os discípulos de Emaús, mas a gente primeiro tem que estar na presença dele, né? E o início da vida de Jesus, os primeiros milagres, né? Os grandes milagres junto à multidão, era do comer, né? Vai na frente, prepara o alimento, prepara as refeições, né? O próprio Deus no Antigo Testamento, né, que manda o maná dos céus. Como assim? Como é que se come no deserto? E aí eu encerro dizendo isso mesmo, que no deserto, como Nossa Senhora diz, nesse vale de lágrimas, nós somos alimentados pela Eucaristia. Meus olhos podem nem contemplar, né, e fazendo um paralelo tão infeliz com a realidade de hoje. Muitos pais desempregados, muitas mães desempregadas podem não contemplar o alimento na despensa, na panela. Mas quando a gente tem essa certeza que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, e a gente se ajoelha e ora, Senhor, eu não tenho, eu estou te ofertando a dor de não ter o alimento para o meu filho, a gente toca na providência. Né? Então, que todo esse nutrir do corpo nos leve e não nos faça esquecer que até aqui quem nos ajudou foi o Senhor. Verdade. Ivani, minha irmã, muito obrigada. Júnior fez outra pergunta aí. Nada. Eu não estou conseguindo ver, faz aí. Faz aí, Júnior, que eu não também estou. Tem outra pergunta? É verdade. Cadê? Qual é a pergunta? Se o jejum intermitente funciona. Tem alguém perguntando, Silvani, se o jejum intermitente funciona realmente. Há controvérsias, né? O jejum intermitente, ele tem vários protocolos de horários diferentes, né? Então, para o que ele é por muitas variações, inclusive no estado nutricional e estado físico desse que o pratica, né? Mas, comprovadamente, cientificamente, ele ainda está em estudo, né? Mas o jejum que leva a orações funciona. Silvani cortou um pouquinho. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Acho que já encerrou, né? Silvani? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Oh, agora. Sim. Pronto, que cortou. O que você falou aí não deu para compreender, não. Não sei se as pessoas compreenderam, mas para mim cortou. É isso, porque de forma científica ainda, né? Protocolado, estudos, pesquisas, estudos científicos, ainda não temos nada que comprove sua eficácia, né? Porque é algo muito sem embasamento, né? O jejum intermitente, ele ainda passa por estudos porque ele tem vários protocolos, né? Horários, 8, 12, 16 horas, né? Até 24 horas. Pronto. Mas é algo ainda aberto, né? Para a ciência da nutrição. Silvani, minha irmã, a gente vai caminhando aí já para o encerramento. Agradecer. Que pena! Né, o seu sim, né, a sua doação, a sua entrega, eu sei da sua luta, eu sei que a organização do dia, como foi para estar aqui hoje. Muito obrigada. Deus te abençoe imensamente. Né? A live vai ficar salva, né, tanto no IGTV do Instagram, mas também nós vamos lançar no YouTube. Nós somos filhos de Kolbe. Né? Nosso carisma é a evangelização, né? A missão, né? Realmente a entrega, né? O método de consagração à Nossa Senhora por São Maximiliano Maria Kolbe. Né? Nós temos o canal no YouTube, nós temos aqui, né, no canal, no Instagram. Temos a formação às segundas-feiras, quem quiser participar, é só entrar em contato pelo direct, que a gente adiciona você ao grupo, à lista de transmissão, para você receber o link pelo Meet. Né? E temos o curso sobre o Gênesis, está lá na nossa bio. Quem quiser nos conhecer, estamos aqui de braços abertos. E mais uma vez, Silvani,
Muito obrigada. Muito obrigada Eu que mesmo. agradeço. Muito obrigada por me permitir partilhar esse pão, né? Saímos mais alimentados. Que Deus nos abençoe. Também fico à disposição, né? Meu Instagram tá aí. Depois também, se alguém quiser contato, né? Michele e Joane também pode passar. Né? Estamos a serviço da nutrição, da saúde, mas sobretudo a serviço do Senhor. Isso, e a nossa proposta é que pelo menos uma vez por mês aconteçam lives mais ou menos dessa temática, né? De nutrição, né? Vamos falar também a relação com o Beto, de rotina, e por aí vai. Vamos ver como é que vai ser a curso aí. Obrigada a todos, um abraço, beijo, irmã. Deus abençoe. Né? E encerramos em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a cada um. Beijo, minha irmã. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau. Beijo.